Ei, gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao BG de Casa em Casa. As escolas estão fechadas há um ano. Os alunos andam meio perdidos e os pais enlouquecidos sem saber se estão dando o apoio que os filhos realmente precisam. Então, o que fazer? É o que nós vamos saber no programa que começa agora. A medida de manter os estudantes em casa é muito importante para conter a onda da Covid-19, sem dúvida. Só que isso tem gerado uma série de preocupações e estresse para os estudantes e para os pais, que já não sabem mais o que fazer para que os filhos não fiquem tão prejudicados na educação. Esse é um tema muito importante que merece cuidado, porque as crianças e os jovens são o nosso futuro. São muitas as dúvidas e para esclarecê-las, a gente convida para o programa de hoje a Alessandra Lataliza, que é pedagoga e coordenadora pedagógica de uma universidade e também de uma escola aqui de Belo Horizonte, e a Tatiana Camargo, que é especialista em neuroeducação e é responsável por uma empresa que dá apoio escolar e pedagógico para famílias e instituições. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Dani. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Daniela. Muito obrigada. É uma felicidade estar aqui com vocês no programa. Espero poder contribuir de alguma maneira. Não, com certeza a presença de vocês é mais do que bem-vinda, porque esse é um assunto que tem deixado os pais de cabelo em pé. Então, nesse momento, Alessandra, de tantas mudanças, incertezas, é preciso ter uma rotina? Isso eu pergunto tanto para os estudantes, quanto também para os pais. Como fazer isso? Rotina é fundamental para as crianças e para os adultos. A rotina, ela organiza a vida, ela contribui para o desenvolvimento da autonomia e ações independentes das crianças e também para elas se situarem no tempo e no espaço, tanto das atividades escolares quanto do cotidiano da casa. Então, ter uma rotina organizada é bom para todo mundo. É isso mesmo, a rotina ela é necessária, né, para o nosso desenvolvimento pedagógico, afetivo, social, cognitivo, e a criança aprende muito, até os 10 anos, principalmente os hábitos, né, que a criança aprende, ficam para o resto da vida, se forem repetidos, principalmente no ambiente leve, de alegria, de um aprendizado saudável. Então, a rotina é super necessária. Agora, nesse momento de ensino remoto, ensino à distância, os pais estão ficando muito preocupados, enlouquecidos, querendo dar atenção, mas às vezes não sabem se estão fazendo isso na medida certa. Qual que é o equilíbrio para isso, Tatiana e Alessandra? Então, eu costumo dizer que a rotina, ela viabiliza os nossos sonhos, né? Então, o que a gente propõe para a criança, por exemplo, em uma semana, em um mês, em um trimestre, vai definir o que a gente espera dessa mesma criança. Então, os pais que têm uma rotina minimamente organizada, com os hábitos do aprender, do brincar, do comer, o dormir, o ter tempo livre, já estão promovendo aí um desenvolvimento também com mais autonomia, com mais habilidades que vêm à tona, né? As tão faladas habilidades socioemocionais, disseminadas aí, né, pela BNCC, nas escolas, elas são aprendidas em casa, elas são desenvolvidas em família, em primeiro lugar. Então, quando a criança chega na escola, chega nessa parte do estudo, do aprendizado, se ela tem uma boa rotina, né, uma frequência, assim, um repertório variado de estímulos em casa, ela com certeza é um estudante mais tranquilo, um estudante mais receptivo também ao que a escola está propondo. E o limite disso é muito individual, cada família tem um ritmo, tem um contexto, cada criança também tem um perfil, mas é muito importante que os pais estejam minimamente alinhados, né, com o que aquela escola que eles escolheram para os seus filhos está propondo. E que eles sejam parceiros da escola também, né, para propiciar essa infância tão saudável que depois vai repercutir na vida adulta dessas crianças. Sentar na segunda-feira
ou na sexta-feira, no tempo que for possível, olhar quais são as atividades da semana seguinte, fazer esse preenchimento. Isso é importante para a criança, mas também para o adulto. Dessa maneira, a criança vai saber o que ela terá, o que se espera dela, vai se autogestar, né? Vai poder se organizar dentro desse tempo e desse espaço. Ela vai saber as atividades necessárias, ela saberá em que momento do dia elas serão realizadas, com quem elas serão realizadas, quanto tempo essas atividades durarão. E isso é importante desde as crianças de 1 ano de idade, porque elas são pequenas, mas essa organização é estruturante, não só do pensamento, mas também das emoções e das aprendizagens. E é interessante isso que você está falando, Alessandra, porque é uma forma dos estudantes se organizarem, mas dos pais e dos responsáveis também, né? Porque a gente vê aí vários comentários de pais que estão se sentindo professores ou tendo essa obrigação de estar também ensinando. Qual que é o limite disso? Tem alguns para os pais não se excederem, fazerem mais do que realmente é o que cabe a eles. Olha, Daniela, essa pergunta sua é uma pergunta delicada, porque essas intervenções, o limite disso é um limite que ele é construído na relação da família, da professora e da criança. Algumas vezes esses limites eles estão realmente ultrapassados. Quando isso acontece, o que eu costumo ver? O adulto respondendo pela criança no encontro com a professora, o adulto falando no ouvido da criança a resposta, para que a criança possa responder corretamente e não ficar exposta, ou não dando tempo necessário para a elaboração daquela resposta pela criança em negociação com os coleguinhas e com a professora. Então, essa intervenção, quando acontece dessa maneira, não é boa. Por outro lado, uma intervenção de apoio, estou aqui com você, vai, pede para a professora, levanta a mão, não tem problema. Olha o que o seu colega falou, que interessante. Isso estimula, acalma e promove estabilidade emocional para a criança participar e se sentir capaz dentro daquelas atividades propostas. Um tema e tanto para a neuroeducação, né, Tatiana? Algo que acho que vale muito os pais pensarem é que, com ou sem pandemia, com ou sem aula remota, né, essa intervenção diária nos estudos, no aprendizado, nas atividades escolares, ela realmente precisa ser dosada. E com uma cautela, porque cada criança exige uma atenção diferente, né? Com algumas a gente vai ter que sentar ali todos os dias e fazer um treinamento até de postura. Como é que segura um lápis? Como é que a gente fica sentado sem levantar toda hora, né? Para se concentrar no que está sendo pedido. Com outras, isso já é uma conquista, e aí a gente cria desafios diferentes, né? Algo do tipo, hoje eu vou fazer o dever por 15 minutos com você. Os outros 15 você vai fazer sozinho e eu vou corrigir. No dia seguinte, você vai fazer sozinho, filho. Né? Então, e aí você já vai testar o que você tem de dúvida, o que você está saindo bem. Então, essas várias formas também de acompanhar, essa variação na forma é importante para a criança também não ficar dependente de sempre ter um adulto assessorando, orientando o tempo todo. Vamos chamar então para essa conversa uma mãe, que é a Renata, para ver como ela e as filhas estão se virando no meio dessa pandemia. Tenho 3 filhas, uma de 22, uma de 20 e a caçula de 11 anos. O que eu percebi nesse período de pandemia é que a gente passou por fases. No início pareciam férias forçadas, com as escolas fechadas, depois com as escolas tentando adaptar as aulas remotas, a gente tentando entrar no esquema, algumas aulas davam certo, outras não, até que a gente conseguiu criar uma certa rotina. Nos momentos de lazer, uma euforia inicial também, querendo fazer muita coisa, a gente jogava jogos, fazia o dia da culinária, ia para a cozinha fazer bolo, fazer biscoito. A Beatriz, a caçula, ela chegou a gravar alguns vídeos para os primos pequenininhos, para eles lembrarem dela, vídeos com ela tocando violão, vídeos de tutoriais de brincadeiras para passar para os primos mais novos.
Mas depois a gente entrou numa rotina. Aí os jogos eletrônicos tomaram um pouco o espaço, mas ao mesmo tempo que eu fiquei preocupada, eu senti que os jogos eletrônicos aproximaram a Beatriz dos colegas dela. Ela ficava dentro do quarto fechado jogando joguinho eletrônico, mas ao mesmo tempo ela dava gargalhadas das brincadeiras, das conversas que eles tinham enquanto estavam jogando. Ela chegou a fazer a dancinha TikTok, foi uma febre aí. Mas agora que está tudo começando a caminhar, as rotinas estabelecidas, a gente percebe que a gente já consegue ter um novo normal. Gente, a Renata levanta uma questão muito importante, que é o uso da internet e dos jogos eletrônicos, que parece que para alguns excedeu, né? E aí, o que vocês pensam disso? Existe um limite? A internet, os jogos, os dispositivos tecnológicos entraram com força nessa pandemia. As famílias que ainda conseguiram algum tipo de equilíbrio, isso virou um pouco de ponta cabeça. O que nós temos orientado as famílias é que tipo de tela essas crianças estão expostas. É uma tela que coloca o sujeito numa posição mais passiva ou é uma tela que instiga a pensar, a interagir e construir alguma coisa a partir daquela tela? Então, acho que uma coisa importante é o tempo desses dispositivos, mas também a qualidade daquilo que ele está oferecendo ou o modo como a criança está usando aquela tecnologia, se está mais ou menos passiva diante dela. De fato, os eletrônicos preocupam a gente há muito tempo, né? Os médicos, pediatras, neurologistas, psicólogos já têm alertado a gente sobre a questão do tempo a cada idade, principalmente ali a partir dos 2 anos, né? Em que as crianças já estão muito, muito próximas das telas. Algo importante que a gente também gosta de incentivar, né, que o repertório de brincadeiras, de conversas e de outras atividades fora das telas sejam mantidos, mesmo que a vida hoje exija muito, né, as telas para trabalhar, para estudar, até mesmo para a gente socializar, conversar com outras pessoas. Mas é importante que até para os adultos, né, a gente tenha um cuidado, porque a postura recente, a visão recente, a saúde em geral recente, e também a parte afetiva, cognitiva, social. Então, é um assunto bem sério, né, Dani? É bem complicado a gente falar em regras, porque cada família realmente tem o seu contexto, mas é importante ter esse cuidado, sim. E a gente tem um ótimo exemplo para mostrar sobre isso. Uma mãe que buscou ajuda fora da internet. A gente vai mostrar isso no próximo bloco. Como os pais podem ajudar na educação dos filhos em tempos de pandemia e educação à distância? Esse é o tema do BG de Casa em Casa de hoje. E agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da Cláudia, que tem 2 filhas e buscou um apoio da educação fora da internet. Por elas serem matriculadas e frequentes numa escola municipal, na EMEI Camargos, a nossa facilidade foi que a educação lá é feita de forma lúdica, a partir da interação, a partir da convivência das crianças. E em casa não foi diferente. Os exercícios que foram enviados das aulas online seguiam o mesmo caminho que elas já estavam acostumadas na escola. Os exercícios a gente fazia só aos sábados, que ficava muito cansativo para as crianças e elas ficavam mais estressadas, mais agitadas por fazer por obrigação, não por diversão, né? Foi quando a gente começou a procurar uma professora particular que caminhasse nos mesmos moldes de ensino da educação das EMEIs. E com essa preocupação dela ficar atrasada e também perder o interesse mesmo pela educação, que a gente foi caminhando até encontrar a Raquel. Nós precisamos nos adaptar nessa pandemia e, no meu caso, eu fui oferecer o que eu sabia fazer, as minhas habilidades, que é dar aula. Foram vários pais que me procuraram. A Cláudia, por exemplo, ficou uns 2 meses esperando. E hoje eu tenho uns 15 alunos e uma lista ainda de espera, porque os pais estão todos como a Cláudia.
procurando alguém para ajudar a desenvolver as habilidades e competências das crianças em casa. Tatiana, você que coordena exatamente uma empresa que dá apoio escolar e pedagógico, né, para famílias e instituições. Fala pra gente, tem aumentado a procura? Como a gente viu aí, a Renata está com uma fila, né? E ela é uma. É verdade, os pais têm buscado muito ajuda, né, de profissionais de educação, profissionais de saúde também, que cuidem dessa infância com mais carinho. A gente fica feliz de ver exemplos, né, como a família aí da Cláudia, que realmente tem essa atenção, né, essa vontade, né, de criar essa base da infância, porque nesses primeiros anos é muito importante que a criança ela sinta esse apoio, essa segurança, essa referência de que ser criança é bom, né, de que ser criança é importante e que aprender é o maior tesouro que a gente tem. Então, infelizmente, com as escolas fechadas, né, com as teleaulas, a gente fica muito limitado, né? A infância, ela precisa de estímulos muito importantes que numa sala de aula real, física, é possível, e os pais têm que fazer isso em casa. Nem todos conseguem, por falta de tempo, de habilidades. Alessandra, como perceber que a criança está precisando de uma ajuda, de um reforço, de um apoio a mais? Quando uma família me procura, a primeira coisa que eu pergunto é: você está querendo contratar um profissional para as aprendizagens escolares ou para ajudar essa criança como um todo? Porque as crianças aprendem em todas as situações. Então, se é um profissional que dá conta das questões escolares, mas, para além disso, de estabelecer uma relação lúdica, de propor brincadeiras, de cuidar dessa criança na organização da rotina e estabelecendo com ela possibilidades que estão relacionadas à escola, mas também outras. As crianças estão muito carentes de brincar. E uma forma da criança estar no mundo é pela brincadeira. Então, nós precisamos brincar, brincar, brincar. Porque brincando, a criança elabora sentimentos, brincando, a criança aprende, e brincando, a criança desenvolve. E desenvolve em diferentes direções e diferentes fatores. Então, a minha orientação é um profissional que saiba brincar. Uma questão importante que a gente não pode deixar de citar aqui é o fator emocional. A gente sabe que, às vezes, as crianças têm algum bloqueio de aprendizagem e o fundo sempre é emocional, né? Hoje, o volume de debates, de lives, de seminários, de mesa, em torno da saúde emocional das crianças e dos jovens, explodiu. Por quê? Porque esse virou um ponto muito relevante para esse momento de vida de toda a sociedade. Então, a saúde emocional de cada etapa da vida, ela também está articulada às atividades próprias daquela etapa. Em relação à infância, a minha ênfase está no brincar. O brincar enquanto cultura, o brincar enquanto contexto, o brincar enquanto produção de sentido para a vida. Já os adolescentes têm outras necessidades. E são esses contextos de atividades que a gente vai construindo junto deles no cotidiano, talvez uma chave para promover o desenvolvimento e o bem-estar emocional. Mas para determinadas crianças e adolescentes, isso não é suficiente. Aí precisamos de outras intervenções. E aí, nesse sentido, eu acho que a Tatiana pode nos ajudar. O emocional, ele é tudo, né? Porque a criança feliz, ela é ávida por conhecimento, ela é ávida pela atividade, ela quer ir para a escola, ela quer brincar, ela quer socializar. E a criança que às vezes tem alguma coisa aí que não vai bem, né? Os pais vão observando, às vezes a criança que está apática, a criança que está muito nervosa, muito agitada, né? Ela vai refletir isso não só no aprendizado escolar, mas em toda a rotina dela. Então, às vezes ela não quer comer, ela custa acordar, ou ela acorda muito durante a noite, né? Ela tem episódios aí de birra, de raiva, né? Até agressividade. A gente tem visto muito agora na pandemia, situações assim que não aconteciam antes. Então é muito importante, né, que esse contexto familiar promova ao máximo um emocional equilibrado também. E isso tem que partir dos pais, né? A criança ela tem uma autonomia que é construída gradualmente.
é uma construção junto com os pais. Muitos perguntam assim, mas quando é que meu filho vai fazer o dever sozinho? Quando é que ele vai conseguir ler um livro inteiro sem precisar de eu ficar mandando? E outras atividades também, né? Como tomar banho, arrumar os próprios materiais, organizar o seu quartinho. Isso tudo é uma construção. E a gente, na neuroeducação, né, acredita e considera que isso é um aprendizado, né? A criança não nasce sabendo. A autonomia, ela tem que ser ensinada também, muito pelo exemplo dos pais. Então, educar é plantar, né? Não tem outra fórmula, não tem receita mágica. Educar realmente é mostrar o mundo para a criança e ir junto com ela. Outra coisa que eu converso com as famílias que me procuram na escola, ainda em relação às questões emocionais, é de que essas emoções fazem parte das crianças, independente da pandemia. Só que neste contexto, parece que fica mais visível e potencializado. Então, a ideia é acolher esse sentimento, acolher essas manifestações e tentar ajudar as crianças a elaborar esse sentimento. Às vezes, dar nome sem necessariamente um juízo de valor. As crianças expressam também esses sentimentos numa brincadeira de casinha, num cuidado com a boneca, numa interação com o irmão, numa relação de perder e ganhar numa brincadeira, numa manutenção da atenção ao longo da atividade. Então, são diferentes formas de manifestação, mas isso não diz respeito apenas à condição de pandemia, isso faz parte do sujeito. Então, a ideia é acolher, reconhecer e ajudar. Bonito isso. Então, esse assunto é um assunto que daria assim, uma semana inteira de Brasil das Gerais, mas a gente está chegando ao final. Eu queria que vocês duas deixassem um recado para os pais e alunos que estão nos assistindo, para que eles saibam o que podem fazer, mesmo sem gastar muito dinheiro, mas para que continuem aprendendo, mesmo com esse distanciamento social. Olha, Daniela, diante da sua pergunta, me vem algo que é muito caro, que é a integração entre cultura, arte e vida. Esses elementos, eles vão constituindo o sujeito, ao mesmo tempo que contribui para esse sujeito se inserir na cultura. E neste momento de afastamento social, vários elementos podem potencializar a qualidade dessa experiência, dessas vivências das crianças. Os acalantos, as cantigas, as provas, as cirandas de roda, isso faz muita diferença na educação das crianças e na valorização do repertório, não só infantil, mas também dos adultos que estão com eles. A questão da literatura. A literatura é um outro universo, quase que como uma janela para a alma, sabe? Na literatura, as crianças se reconhecem, as crianças criticam, as crianças se aproximam e se distanciam. Há um pacto ficcional diante daquela história, daquele enredo, que ao fechar o livro, ele também se concretiza, ele se finda. Então, há emoções, interações e possibilidades que o livro e a história, né, e a literatura possibilita para as crianças que outros elementos não possibilitam. Então, eu estou falando de literatura, eu estou falando da cultura do brincar, eu estou falando das interações, eu estou falando do acervo do próprio adulto que o constitui, que criou sua identidade e que, nesse momento, junto de suas crianças, pode disparar muito afeto, muita emoção, muita aproximação, e isso também é desenvolvimento e aprendizagem. Minha mensagem principal é: pense que a infância passa rápido. O quanto mais você puder promover momentos de criança, né, para o seu filho, seja brincando de escolinha, seja brincando de restaurante em casa, seja contando como foi seu dia, ou projetando, né, situações que daqui a pouco, né, com a normalidade voltando, que a gente possa viver também de passeios, de conhecer novas coisas. A criança está sempre ávida por novidades. Então, uma forma interessante é sempre pôr uma pitadinha, né, de novidade, de desafio, de descoberta, porque isso chama a atenção da criança. Às vezes, uma simples
conversa, um olhar no olho, um sentar junto com a criança, já define boa parte ali do que ela vai também retornar, né, em termos de concentração, em termos de aprendizado. Então, a criança, ela gosta muito de atenção, no sentido de participar junto. Gente, que delícia de programa, de entrevista, adorei. Queria que muitos pais e filhos assistissem esse Brasil das Gerais de Casa em Casa, que vocês duas deram o show. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu agradeço também a todos pela companhia. Se cuidem, usem máscara, mantenham o distanciamento e amanhã eu estou de volta com um novo DG de Casa em Casa para vocês. Tchau!